pessoal, sejam bem-vindos à Casa Mística. Eu sou a terapeuta Kátia e tenho um imenso prazer de tê-los aqui para a conversa que nós vamos ter agora, que eu vou dar para vocês 5 dicas de algo que acontece muito na nossa família, que é pais, como lidar com seus filhos difíceis. Esse é o tema de hoje. Essas dicas que eu vou dar para vocês são dicas que eu tenho como experiência própria nos atendimentos meus profissionais como terapeuta, como professora e também como mãe, porque eu sou mãe. Hoje tenho uma filha adulta já, né? Mas já passei por todas as fases da infância, da adolescência e até agora na fase adulta. E como mãe, como, pais, que a gente coloca assim, os dois, marido e mulher, a gente tem um pouquinho de dificuldade às vezes de entender como funciona a criança, como funcionam os nossos filhos, porque a gente olhando na casa do outro, às vezes parece tão fácil, né? E daí quando a gente tem os filhos, a gente vê que não é uma tarefa tão fácil assim a gente criá-los, educá-los, da melhor maneira possível. E o que acontece? A tendência disso é de queremos sermos pais perfeitos, de que a gente vai acertar sempre. E não é isso que acontece. A gente também é imperfeito, a gente também erra, a gente acerta. E no âmbito familiar, como é uma sociedade, a gente também vai se ajustando a todo momento, em todas as fases da vida, a gente vai se ajustando nesse âmbito familiar. E a criação dos filhos não é diferente. Então vamos lá para a primeira dica? Dica número 1. Não é não. Os pais, eles têm que ter consciência de que eles têm que manter a palavra. Por quê? Porque eu tenho que manter a minha palavra. Se eu disser não, tem que ser não. Se eu disser sim, tem que ser sim. Não existe talvez e nem meio termo de acordo com os filhos. É 8 ou 80 nesse sentido. Por quê? O pai e a mãe, eles são os chefes da casa. São eles que criam as regras da casa e não os filhos. Os filhos, eles chegam depois, Porque primeiro você casa, ou primeiro você vive junto, ou primeiro você é mãe solteira. Então, antes de ser isso, ou pai solteiro, Então, antes da criança chegar, eu preparei o ambiente para ela estar ali. E quem que é que prepara as regras, as normas e o ambiente da casa? É o pai e a mãe. Então, os chefes da casa são eles, e quem tem que obedecer às normas e regras da casa são os filhos. Eles só vão passar a não obedecer essas regras e normas quando eles estiverem adultos e estiverem morando na casa deles, fazendo normas e regras na casa deles. A sociedade é assim. Nós vivemos dentro de normas e regras e leis. Se nós não obedecermos essas normas e regras, imagine como seria a nossa sociedade, seria um caos. Família é a mesma coisa, porque a família é uma sociedade. Então, dentro da família tem normas e regras que devem serem seguidas. E as crianças também, elas têm que começar a entender desde pequenininhos, já desde bem de pequenininhos, que eles têm que seguir essas normas e regras. O medo dos pais, o que acontece hoje em dia, é que o medo de falhar ou de errar na criação dos seus filhos. E isso é muito normal. Isso acontece porque nós somos seres humanos e todos os seres humanos erram e acertam. E é com o erro e o acerto que a gente vai aprendendo no dia a dia, até na questão da criação dos nossos filhos, Mas na palavra não é assim. Se eu digo não para o meu filho, eu tenho que manter
a palavra não. Então, se eu digo para minha filha assim, não, você não vai ganhar essa boneca porque você já ganhou ela há uma semana atrás. Olha aqui, você não tem a bonequinha? Então por que você quer essa outra? Né? Agora, se eu digo para ela assim, não, não vai ganhar a boneca. A criança começa a patear, começa a chorar, começa a prender a respiração, ficar com o lábio roxo e etc. Mas se jogar no chão, N e N formas que eles fazem para manipular os pais. As crianças são os ETzinhos aí loucos de espertos. São manipuladores. Um dia eu faço um vídeo falando sobre isso. Então eles fazem N e N coisas para manipular os pais para conseguirem aquilo que eles desejam. E a partir do momento que o pai disse não e ele depois muda de ideia e diz sim, perdeu a autoridade. E a autoridade que eu tô falando aqui não é autoritarismo, a autoridade é de chefe, de ser a pessoa, a mulher e o homem da casa que faz as regras para que os filhos sigam. Então você perde essa autoridade e acontece uma inversão de valor, onde o filho passa a mandar em casa e os pais passam a obedecer esses filhos. Então, a partir do momento que eu digo não e eu mudo para sim, né? Eu perco a minha autoridade como pai e mãe. O meu filho começa a mandar em casa porque ele sabe que toda vez que ele pedir algo e você disser não, ele vai fazer toda a manipulação que ele já fez e você cedeu, e você vai ceder de novo, e vai ceder outra vez, e vai ceder outra vez, e ele vai se tornar um adulto que não vai saber receber nãos da vida. Então, por isso a gente vê muitos adultos aí que não sabem trabalhar ou entender ou receber o não na sua vida. E daí se tornam pessoas frustradas, pessoas às vezes até muito agressivas, pessoas que daí não têm o desejo de fazerem nada, pessoas que querem ganhar as coisas de forma fácil e manipulável. Então, mantenha a sua palavra, papai e mamãe. Dica número 2, hierarquia familiar. Na hierarquia familiar, nós temos dentro de casa, né? Às vezes não no mesmo ambiente, mas também no mesmo ambiente. O filho, o pai, o avô e às vezes a gente encontra bisavô ali, né? Também. Desses 4 que eu coloquei aqui, quem é o que tem a hierarquia maior? O bisavô. Depois da hierarquia, abaixo dele vem o avô. Depois, abaixo dele vem o pai. E depois, abaixo dele vem os filhos. E os filhos têm que respeitar essa hierarquia. Os mais velhos, respeitar aqueles que chegaram antes dele aqui nesse mundo, que têm mais experiências do que ele. Tá certo que a minha experiência não é a mesma que a minha filha teve na forma quando ela veio crescendo até agora na fase adulta, né? Mas a minha experiência serviu para ela, para o crescimento dela. Em algum momento da vida dela, ela pegou alguma experiência minha por ser mais velha e chegado antes dela aqui, para levar para solucionar algo na vida dela, ou para trazer como aprendizado para a vida dela, ou para trazer assim para que ela também tenha essa experiência para depois repassar para os seus filhos. Então, a hierarquia familiar é o respeito que o menor tem que ter para o maior. E quem é o maior? Filho com o pai, filho com o avô, filho para o bisavô, pai para com o pai, pai para com o avô,
pai para com o bisavô, e assim naquela hierarquia maior, né? Então, sempre do menor para o maior, o menor respeitando o maior. Essa é a hierarquia familiar que deve ser respeitada, né? A gente vê muito isso na cultura, acho que japonesa, onde os filhos, quando os pais já não podem mais cuidarem sozinhos, né, ou que já estão numa idade avançada, os filhos trazem os pais para dentro da sua casa para cuidá-los, porque eles honram a hierarquia do pai, pelo pai ser mais velho, ser mais sábio, pela vivência que o pai teve, né? Então a gente vê essa questão do respeito, né, oriental, né, das famílias orientais com os mais velhos. E aqui, às vezes no Ocidente, a gente vê muito isso ao contrário, onde não se tem mais respeito com os mais velhos, não se tem respeito, né, com os mais velhos, sejam na rua, desconhecidos, ou mesmo com o respeito com os mais velhos familiares nossos. Antigamente, na minha época, eu chegava para o meu avô, juntava minhas mãos assim e pedia para ele: benção, avô. Aqui na minha cidade, né, minha mãe, meu pai tem uma afilhada, ela já está com, acho que eu tô com 52, ela deve estar com uns 45, 43 anos, acredito que seja essa a idade dela, mas ela, quando encontra os meus pais, por serem padrinhos dela, ela junta as mãos e pede, né, bênção, a sua bênção, meu padrinho, minha madrinha. E é muito lindo a gente ver isso, uma pessoa adulta, né, reverenciando os seus padrinhos mais velhos, reverenciando os seus avós, pedindo a bênção. E bênção, nossa, é uma energia tão forte que é emanada, né, das pessoas que têm carinho por você. Um avô te abençoar, um pai te abençoar. E isso é uma dica também que eu dou em cima dessa dica da hierarquia familiar, de voltar a esse costume de abençoar os seus filhos, porque não tem mais esse costume de colocar a mão enquanto a criança está dormindo, na hora do soninho dele, abençoar. Eu te abençoo, meu filho, e dar um beijinho aqui no terceiro olho, aqui no meio da testa. Perdeu-se esse costume. E se vocês soubessem o quanto essa energia é muito potente e importante para a vida de uma criança e o crescimento do espírito espiritual, nossa, todo mundo abençoaria todo mundo. Então essa é uma dica: respeitar a hierarquia, do menor para o maior, né? Não inverter os valores, também como foi apresentado lá na primeira dica, tá bom? Dica número 3. Lapidar a pedra bruta até os 7 anos. Kátia, você está falando de pedra? Não, eu estou falando dos filhos, da criança. Então a criança, quando ela nasce, ela é como uma pedrinha bruta que Deus nos dá, né? Brutinha. E daí ele diz assim para você: mãe, pai, a tua tarefa agora, você quis um filho, você não quis? Ele fala assim pra gente, né? A tua tarefa agora é lapidar essa pedrinha aqui. Daí você diz: caraca, mas eu não sou um lapidador. Tudo se aprende. Se aprende com os erros e acertos, né? Mas se aprende. Mas por que até os 7 anos? Porque quando ele nasce até os 7 anos, ainda o espírito que ele está trazendo de outras vidas ainda está, vamos dizer assim, em atividade ali, está ativo. Então ele traz também alguns defeitos de outras vidas. Então vamos dar um exemplo assim:
A minha filha, quando nasceu, começou depois a crescer, ela começou a demonstrar uma agressividade espontânea, que ela nunca viu dentro do nosso lar, ela nunca viu fora ali do nosso lar, do âmbito do nosso lar, e ela é agressiva, extrema às vezes, né? De bater no amiguinho, bater no pai, na mãe e etc. mais. Então, o que cabe a mim fazer, ao marido fazer, né? Ou se é pai ou mãe solteiro, fazer é conversando, falando, mostrando o que a atitude dela ocasionou, ir mostrando com exemplos para a criança, né? E sempre trazendo dentro dos limites, para que ela não extrapole, né, essa agressividade, por exemplo, né? Daí, quando ela chegar até os 7 anos, então eu fui fazendo todo esse trabalho com ela, né? Ela vai o quê? Contendo a agressividade que ela trouxe da outra vida passada, e quando chega aos 7 anos, ela esquece dessa vida, é apagado, é esquecido, e ela começa a criar a nova personalidade dela, que vai viver aqui neste momento com o novo corpo que ele está ali para um novo aprendizado. Então esse é o lapidar a nossa pedrinha, que é o nosso filho bruto, para uma joia preciosa. É esse o nosso trabalho como pais, quando Deus nos dá a oportunidade de ter em nosso lar, em nossos braços, em nosso seio familiar, essa pedrinha que chega bruta e que a gente tem que lapidar até os 7 anos de idade. Ali fecha os registros lá passados e inicia uma nova etapa, um novo caminho de vida espiritual para ela, um novo aprendizado. E todos somos assim, independente de ser difícil, né? A criança já difícil desde pequenininho, né? Para ser trabalhado, como também não. A gente tem que lapidá-los para que eles sejam cada vez melhores, né? Que eles cresçam melhores, que eles entendam que eles são espíritos livres, mas que também tem que ter consciência do que é certo e do que é errado. Quarta dica: conversar e entender. Na sociedade que nós vivemos, seja ela na sociedade do dia a dia, como na sociedade familiar, é através da conversa que a gente se entende melhor, não é assim? Eu, pelo menos, prefiro assim. A gente conversar do que se agredir. Conversando, tudo se entende. Como que vamos dizer assim, como tudo se entende, Kátia? Se eu começar a gritar aquilo que eu quero impor para outra pessoa como verdade minha, a outra pessoa que vai fazer? Vai gritar de volta comigo, a discussão vai ficar mais inflada e cada um vai querer falar mais alto que o outro e nenhum dos dois vai conseguir ouvir o que o outro está dizendo, e ali não há entendimento e às vezes chega até agressão física. E isso a gente vê acontecer muitas vezes em casa entre pais e filhos. Acontece muito, porque não se tem paciência de ouvir o que o outro tem para dizer, entender o que o outro está falando, para depois você também colocar a sua opinião e o outro também te ouvir e entender a sua opinião. E chegar os dois num consenso mútuo. Se fosse assim, tudo seria melhor, de uma maneira melhor de se entender. Então, para os pais que têm crianças pequenas,
A melhor maneira é o quê? Chegar, a criança fez, aprontou alguma coisa, chegar a baixar e conversar olhando olho no olho. Se é algo que foi assim, que vamos dizer assim, que é algo que a criança fez e que foi muito exagerado, né? Você daí fala olho no olho de forma mais incisiva para a criança. Se é algo que é coisas assim que pode ser relevante, mas que a criança ela tem que aprender que ela não deve fazer aquilo, você abaixa até a altura dela, olha no olho do olho com ela, conversa com ela, explica o que foi de errado que ela fez, né? Para que ela possa ter um entendimento, explica o que ela fez e também dá uma solução ou pede para que ela diga para você qual a solução que ela pode resolver aquilo. Então vamos dar um exemplo assim. A criança estava brincando e de repente ela estava desenhando lá no papelzinho dela, ela resolveu pintar a parede também com lápis. E a mãe não gostou que ela riscou a parede, o pai não gostou que ela riscou a parede. Em vez de você chegar brigando com a criança, dizendo, o que você fez? Riscou a parede, você pode chegar, baixar até ela e dizer assim, olha filho, olha filha, a mamãe não gostou que você riscou a parede, né? A mamãe deu o caderno, a folha para você desenhar, então aqui nesta folha você pode fazer o que você quiser, mas na parede da nossa casa não. Então o que nós podemos fazer para a gente tirar isso que você fez ali, de pintar a parede? Como que nós podemos fazer ali? Daí a criança vai dizer, mãe, então vamos passar uma esponjinha, mãe, vamos lavar a parede. Então daí se ela diz assim, alguma coisa que também é algo que não dá para fazer, né? Vamos supor que não dê para só jogar água e lavar. Então diz assim, então nós vamos lá na lavanderia junto com a mamãe, vamos pegar uma esponja, um baldinho, eu vou pôr aqui lá um pouquinho de detergente e tal, e você vai lavar a parede ali, a mamãe vai ajudar você também, né? E você vai lavar a parede e apagar o que você fez ali e depois você volta a pintar no papel aqui no chão que a mamãe deu para você fazer. A criança ela vai entender muito mais fácil e ela vai vir fazer a atividade de uma forma mais espontânea do que imposta. E ela até vai achar divertido, porque aí nessa hora você também se diverte com ela ali, molhando um pouquinho o rostinho dela, espirrando um pouquinho ali, e ela vai achar aquela atividade divertida, mas ao mesmo tempo ela vai saber que ela não pode pintar a parede da casa. E mais tarde ela vai se tornar uma adolescente que ela vai saber que ela não pode pichar o muro da casa do vizinho, sabe? Assim. Então, são N's e N's formas que a gente tem para conversar também com a criança, mas conversar e entender, porque a criança às vezes ela faz algo que para ela é certo, mas para nós adultos e na regra da casa não é. Então, na regra da minha casa não é para pintar as paredes, mas às vezes na regra da casa do vizinho é. Entendeu? Então assim que funciona. Quando é adolescente, você também vai sentar e chamar o seu filho e conversar com ele. Chama lá, vem cá filho, vamos conversar. Papai precisa. Agora não dá. Não, é agora. É agora que eu quero conversar com você, sabe? Nada de deixar para depois. Esse deixar para depois daí esquece. E aquilo que é necessário você falar para que o teu filho entenda que você não gostou de certa atitude, né? Passa batido. Então chama, é agora, é aqui, vem aqui, senta aqui agora. Mas eu tenho... Não, agora, senta aqui. Senta ali e diz assim, puxa vida, filho, o que foi que você fez? Né? Aí o filho vai tentar meio dissimular aquilo que fez de errado,
mas você vai dizer, olha, eu já estou sabendo, eu já me contaram, eu fui na escola, a professora já disse e tal, né? E conversar com ele. Se você vê que o adolescente não está conseguindo entender o que você está falando, né? Então, você daí coloca um pouquinho de uma forma mais firme, para que ele possa entender, né? E se você falou a primeira vez, ele não escutou, você chama de novo, fala a segunda vez, não escutou, chamou a terceira vez, ele não escutou e repetiu novamente o mesmo padrão, o mesmo erro. Daí cabe de você colocar ali vamos dizer, eu não acho uma palavra bacana dizer isso, mas vamos dizer uma punição, né? Que é lá, você vai ficar, eu te falei uma vez, eu te falei 2 vezes, eu falei 3 vezes, você não escutou teu pai, você não escutou tua mãe e repetiu o intento 3 vezes, então nós vamos retirar o teu celular. Você vai ficar 2 semanas sem celular e cumpra com aquilo que você falou. Se você disse 2 semanas, é 2 semanas certinha, nem mais e nem a menos, porque daí ele vai entender que ele tem que respeitar a hierarquia, respeitar as regras da casa e quem é o que fez as regras da casa, que é o pai e a mãe. Quinta e última dica: seja exemplo para os seus filhos. Nós, como pais e adultos, nós somos as pessoas que eles mais vão ter como exemplo dentro do seio familiar, né? Independente do pai e da mãe viverem juntos na mesma casa ou estarem separados. O ambiente familiar é o ambiente onde eu vou ser criado e ali que eu vou ter os maiores exemplos na minha vida para a minha fase de adulto e os aprendizados para a minha fase de adulto. Um ambiente onde de uma família, de uma sociedade familiar, onde as pessoas trabalham de forma melhor possível para se tornar essa família de forma harmônica, para que seus filhos cresçam vendo os pais como exemplo, os avós como exemplo, né? Eles vão se tornar adultos bem melhores, bem mais saudáveis, que a gente vai dizer assim. Então, por exemplo, já vi muitos casos de pais aí reclamarem que seus filhos estão indo para balada enchendo o caco de cachaça. Aí você vai numa festa e você vê o mesmo pai, a mesma mãe enchendo o caco de cachaça. Tá vendo o exemplo, né? Outro exemplo são as palavras que eu digo, né? Que eu sempre digo as palavras malditas, né? Que são aquelas palavras, palavrões, né? Principalmente quando você vira para a criança e fala essas palavras para ela. Nossa, isso introduz de uma forma tão grande na criança que ela leva isso para a vida da adolescência dela, leva isso para a vida da adulta. Daí você não sabe porque teu filho é revoltado na adolescência com você, porque você já disse um monte de palavrão para ela quando era criança. E às vezes continua na adolescência. E daí quando ele chega na fase adulta, ele tá dizendo para você também, na adolescência, ele tá revidando da mesma forma que ele recebeu quando criança para você adulto, adolescente. Cuidar com as palavras. Já ouvi casos de mães chegarem e dizer, mães e pai e mãe, né? Tanto homem como mulher, chegar em casa e tá lá estressado por causa do serviço, né? Ou estressado de outras formas, e daí chegar em casa assim, a criança lá deixou as coisinhas bagunçadas, não arrumou e tal, e de repente chegar lá e dizer assim, olha, eu vou abandonar essa casa, eu vou deixar você, porque olha, você não deixa as coisas arrumadas, você não dá, você isso, você aquilo, você isso. Gente,
A criança, ela não deve ser o ponto de descarrego das nossas frustrações, das nossas indecisões, das nossas más escolhas do dia a dia. A criança, ela não tem culpa. Então, a gente tem que saber dosar isso. Por quê? Porque quando ela é pequena e eu falo que eu vou abandonar a casa, vou abandonar ela, mesmo que não seja verdadeiro, né? Mas toda vez que a mãe ou o pai demorar para chegar em casa, ela vai achar: minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. E isso gera algo tão, como que eu vou dizer, dá uma revolução tão grande dentro do espírito dessa criança, dentro da mente dessa criança, que ela vai levar isso para a fase adulta, com uma sensação de abandono. Então, qualquer pessoa que disser para ela: olha, eu não vou chegar no horário X, ela vai achar que a pessoa abandonou. Então, a gente tem que cuidar com o que fala, com o que diz, como que você age, né? Então eu vou ter que ser um pai e uma mãe perfeitinha. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas nos policiarmos diante dos nossos filhos, aquilo. Então eu vou numa festa, eu não posso beber mais, Kátia? Sim, você pode beber de uma forma social, porque tudo que é em demasia não faz bem para nós, para o nosso corpo e para as pessoas que estão à nossa volta ou que convivem com a gente, principalmente os filhos. Então, sejamos exemplos melhores possíveis para os nossos filhos, para que eles se espelhem em nós e que amanhã ou depois eles cheguem na fase adulta e digam: nossa, eu tenho orgulho de ser igual ou parecido como meu pai, parecido como minha mãe, né? Então, seja sempre aquela pessoa onde esse teu filho possa vir conversar com você, sentir acolhido como um pai, como uma mãe, como o melhor amigo que ele vai ter na vida dele. Em vez de repelir o nosso filho através de agressões, de palavras e atitudes, vamos acolher esse filho e trazer para perto da gente como uma boa amiga, um bom amigo. O meu exemplo com a minha filha é esse. Nós temos um convívio bom. Claro que tem dias que ela não está bem, outro dia que eu também não estou bem, às vezes pode acontecer alguns atritos, mas nós somos duas melhores amigas. Ela me dá conselhos, eu dou conselhos para ela, né? Errei, muitas coisas errei e não tive vergonha depois, quando ela estava adulta e que ela veio e conversou comigo, né? Conversa, quando nós conversamos, ela chegou e disse assim: mãe, olha, naquela época você fez isso para mim, você disse isso para mim, isso me trouxe isso na minha vida ali. E eu não ter a vergonha e muito menos a falta de humildade de chegar para minha filha, abraçar ela e dizer assim: me perdoe, minha filha. Eu errei naquele momento porque eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Que bom que você veio e falou isso para mim. E agora eu tenho essa consciência de que daqui para frente eu não devo repetir mais isso. É dessa forma que nós podemos trabalhar com os nossos filhos difíceis e com os nossos filhos que também não são difíceis, né? Então esse é um dos exemplos que eu dou e é aqui, através desse exemplo, que eu finalizo o nosso vídeo e até o próximo. Eu acho que o próximo talvez eu vá falar das crianças que são ETzinho. Teve um dia uma mãe que diz assim pra mim, pra finalizar aqui, né? Diz assim pra mim: Kátia, mas será que são mesmo? Eu digo: olha, observa bem, que tem o ETzinho aí dentro. É ele nos cachorros e nos gatos. Beijos, muitos beijos, pessoal. Gratidão por vocês ficarem até o final do vídeo.
Espero que ajude a vocês aí com os exemplos que eu dei e as dicas que eu repassei para vocês. Tchau, até o próximo.